Oi, gente. Olá, boa tarde. Deixa eu botar aqui o nome da nossa live. Vou chamar a Olivia. Chamei. Já te chamei, Olivia. Pronto. Oi, Olá. tô com a Deixa eu botar cabeça aqui. cortada. A gente fica aqui. Botar o nome da nossa live aqui. Sim, botar um filtrinho. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Isa. Deixa eu ver quem mais. Eu não consigo ver direito. Mônica, eu já vou te chamar. Deixa eu só botar o nome da live. Da live. Por falta de... Que coisa, eu não consigo ver os comentários. Eu acho que ainda não teve nenhum. Não sei, mas ver o Agora pessoal teve. Teve entrando. sim. Teve Deixa sim. eu Então, ver. até mandando coraçãozinho para você. Cadê? Manda, deixa eu ver. Não chega A pra mim. Rafa Lawande. Lawande. Pois é, Que aconteceu de novo estranho. isso, de eu não conseguir ver. Você quer sair e entrar? Pode ser, Ô, né? Enquanto o pessoal tá chegando, vou sair e vou entrar de novo, tá? eu tô aqui. É, Vou sair. e eu vou chamar todo mundo. Tomar essa decisão. Pronto. Mônica, eu vou te chamar também. Pronto. Só falta a Bebel. Conseguiu, Olivia? Ver agora? Agora eu tô vendo. Oi, Mônica. Olá, meninas, há quanto tempo? Quanto tempo. Só que não. É, Oi, gente, boa tarde. Ó, a nossa live hoje, nosso tema é acionar judicialmente o pai por falta de pagamento de alimentos. Em que momento é razoável tomar essa decisão? Ó, olha só, acabei de ter uma ideia aqui, na hora dos coraçõezinhos. O primeiro que entrou mandando coraçõezinhos foi o Jordano, que eu acho que tem tudo a ver com oi! esse tema. Tá aqui de novo ele aqui. Então, vou dar essa sugestão para vocês de uma live, a gente trazer ele como convidado. Acho que seria muito legal, né? Vamos pensar. Já está Ah, Aceita, feito o convite Jordana. aqui. já está convidado. É. A gente só tem Queremos, que queremos encontrar Jordana. um tema que ele tenha interesse. Acho que vai Sensacional, Mônica. ser uma boa. Então, Olivia, cadê você a quer falar Bebel? sobre a base Bebel enquanto tá a Bebel entrando? Tá bom. chega? Para quem Falo não nos sim. conhece. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós somos a Base Diálogos. Eu sempre falo assim, né? Um quarteto de mulheres profissionais que tem a multidisciplina, né? Que trabalham, olha, ele respondeu, vou demais, que trabalham com pessoas, com famílias, com relacionamentos, com sistemas humanos, né? E que pensam sobre essa ótica da multidisciplina. Eu sou advogada, Mônica Lobo e Patrícia Pires são profissionais de saúde mental, psicólogas, terapeuta de família e casal, Mônica Lobo. A Bebel Montenegro, que está chegando agora, é planejadora financeira. Então, compreendendo esses múltiplos aspectos e outros, a gente gosta dessa perspectiva multidisciplinar, de entender que essas questões elas precisam ser olhadas e cuidadas ao mesmo tempo.
né? Então, a gente fala de relacionamentos, dos desafios da nossa humanidade, de como que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento e a nossa experiência profissional e pessoal de maneira simples, didática, acessível, para o maior número de pessoas possível. Então, esse é o nosso objetivo aqui com a Base Diálogos, porque a gente acredita, né, o porquê desse nome, né, que diálogo é a base de tudo. Né? Com diálogo, a gente consegue resolver os problemas mais complexos, mais desafiadores, e acomodar diferenças, compatibilizar, né, diferenças, divergências e permitir o fluxo da vida e o crescimento individual e do grupo. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa filosofia. Temos aqui a página, aqui o perfil e uma série de projetos que estão sendo colocados e, enfim, que a gente quer convidar vocês para acompanhar a gente. Mônica, você quer falar do nosso... Quero. Eu acho que, assim, complementando o que a Olivia introduziu, né, um dos projetos é a gente fazer webinários em cima desses temas para a gente poder ir, assim, iniciando uma troca, não só do nosso conteúdo, da forma mais informal e coloquial para falar português, não falar francês, nem advoguês, nem terapês, né? E que as pessoas possam ouvir-se, os comentários não vão ficar só como ficam no Instagram e nas lives, sem as pessoas poderem participar. Então, a participação dos inscritos vai ser importante. E quem quiser participar com vídeo aberto e som aberto é bem-vindo, trazendo questões e a gente construindo juntos soluções. Quem não quiser e quiser só assistir fechado e sem falar, também é bem-vindo. Então, esse espaço hoje vai ter um webinário à noite, que vai às 18h, que vai falar sobre questões relativas ao recasamento e as turbulências que vão acontecer com os novos casamentos dos ex-parceiros. Então, quem tiver interesse ou achar que tem alguém interessado nesse assunto, sugere e pede para se inscrever. Aí eu não sei, essas tecnologias aí, algum link na base. No link da bio. No link da bio, pois é. Então, fui até a tecnologia eu fui. Na tecnologia eu emperro. Você está ótima. Chegou até o finalzinho. Tá, não. Primeiro eu queria dar um oi, eu cheguei atrasada. Queria dar um oi para todo mundo e acrescentar que eu acho legal também quem quiser sugerir novos temas para os web diálogos, né? A gente quer ouvir vocês, quer saber do que vocês estão precisando também. Porque eles vão continuar acontecendo, né? Com novos temas sempre. E hoje, gente, vai perguntar para vocês, sabem, façam comentários, façam perguntas, a divulgação aqui e vocês podem clicar para fazer as perguntas, porque aqui quando a gente comenta, elas passam desapercebida, mas se quiserem entrar no TRHzinho aí, podem comentar também, façam suas perguntas, a gente está aqui para isso. Deu uma travada, pelo menos para mim, na sua fala, Paty. Deu uma travada. Fui até checar se era a minha rede. Não, está dando uma travada na fala da Paty. Eu acho que esses microfones que vocês gostam, que eu alguma hora vou aprender, às vezes eles fazem interferência aí no nosso diálogo. Eu vou tirar, tá, gente? Aí vocês falam se melhora. Mas eu acho que foi a rede mesmo. Ela estava com rodinha também. Fala, Olivia. Você bom, tá tirei. Meu Deus do céu. Tirei agora. Deixa, eu tô falando há um tempão, muda, né? Aquela que... Deixa só eu responder a pergunta da Flávia aqui para a gente não perder o timing.
Flávia, a ideia dos web diálogos são encontros fechados para a gente ter troca. Outra coisa é o projeto da live. A gente vai continuar fazendo as lives toda quinta-feira, a 1 hora, com temas diversos. Tá? Uma coisa, a gente está somando, a gente está agregando mais um link, uma oportunidade de conexão com vocês, né, com as pessoas, só que o diferencial é esse, que o Web Diálogos é um grupo menor, restrito, fechado, e a gente quer ouvir e trocar mais com quem estiver participando, tá bom? Mas as lives continuam toda quinta-feira, 1 hora. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Você quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, posso começar aqui? Tá. Então, o tema de hoje, né, o tema da nossa live, e a gente parte também disso, como eu falei, né, de questões que chegam para a gente aqui pelo perfil da base, que a gente vivencia e que acha útil compartilhar com vocês. Uma pergunta recorrente, frequente no escritório é isso, né, em relação ao pagamento da pensão. Como lidar, né, com essa situação? A Patrícia colocou aqui o tema do encontro de hoje. Qual é o momento de entrar com uma ação de execução da pensão alimentícia? E se a falta de pagamento ou, enfim, algum tipo de atraso, do não pagamento integral, se isso interfere na convivência do alimentante, o pai ou a mãe, mas daquele que deve os alimentos, na convivência com os filhos, se ele perde o direito a conviver com as crianças e adolescentes, né? Com os filhos ou não, como é isso? E aí, bom, enfim, posso começar falando, mas acho que eu queria provocar vocês um pouco, rapidamente, fazer uma rodada. O que vocês acham? Qual o feeling de quem não tem essa informação técnica, né? Quando ouve isso, essa pergunta que a gente lançou quando trouxe esse tema da live, a falta de pagamento da pensão acarreta a perda do direito a conviver com os filhos? Sim ou não? Como é que bate isso para vocês assim de pronto, sem pensar muito? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que bate pronto, eu acho que não. Eu acho que, assim, objetivamente, eu acho que não. Concordo com a Patrícia. Objetivamente, legalmente, eu chutaria na resposta não. Na alternativa, na múltipla escolha, eu ia para o não. Só que, olhando um pouco do ponto de vista da dinâmica, eu acho que é um ingrediente bombástico nessas situações. Porque, e aí a Bebel vai poder falar disso depois, dinheiro não é dinheiro só, né? Dinheiro significa corresponsabilidade pelos filhos, significa divisão de tarefas e de encargos, significa autonomia para fazer escolhas. Então, conflitos muito comuns que surgem disso já que você não paga nada, eu vou escolher a psicóloga, a escola, aonde eu vou morar. Você não tem que piar. Você não tem que... E eu acho que assim, o difícil é que lugar que esse pai está se colocando e que lugar que essa mulher, ex-mulher, também está reforçando essa posição do pai. Então, assim, eu acho que é uma das situações talvez mais difíceis pós-divórcio. Porque há um desinvestimento financeiro que tem um papel real no bem-estar daquela família. Há um ressentimento de se sentir abandonada naquela responsabilidade com os filhos que são dos dois. E há um movimento talvez a palavra que eu usasse é generosidade, é separar as coisas da mulher, no caso que a gente está trazendo aqui a nossa personagem, de entender que uma coisa está numa plataforma, e embora respingue na outra, as crianças têm um pai e elas precisam encontrar uma conexão com esse pai, independente desse pai não ser o provedor ou não trazer dinheiro. Acho que o que fica mais dramático é por que ele não dá dinheiro. Eu acho que tem uma coisa específica.
que vai fazer a diferença. Ele não dá dinheiro por birra, por pirraça, por etc. Ou Ou porque ele está não dá passando dinheiro porque por ele um não tem. problema, por um revés. Então, essa é uma Perfeito. outra variável. Né? Fala, Patrícia. Uma coisa que eu sei é não pagar a Não tá legal o seu áudio, Patrícia. Tá entrecortando. Tá todo meio picado. Não sei o que está acontecendo, não. Agora melhorou. Melhorou? Eu tirei da Fala. caixinha. Não sei isso. Então é isso. Uma das coisas que prende mais rápido aqui no Brasil é a falta de pagamento, não é? De pensão alimentícia. Então, é a Aí, única talvez fizesse que aí, né, o pai não visse a criança, né? Porque ele está preso. Vamos lá, deixa eu colocar então um pouco a situação. Vocês estão me ouvindo então, né? É isso mesmo. Tudo que vocês disseram é isso mesmo. São dois institutos, são duas situações totalmente separadas. Depois eu quero falar também, tá? Desculpa. Pode falar então, Bebel. Só complementando, desculpa, Olivia, já que você vai dar uma encerrada nessa primeira rodada, né? A Mônica falou muito bem. Eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente observar aí, ou três até. Uma é por que não está pagando a pensão, qual é a razão, né? A segunda é quem paga tudo, quem paga tem poder de tudo. Então, que valor é esse que você está colocando no dinheiro? O que o dinheiro está valendo na sua relação? Porque ele está sendo usado como poder sobre outras pessoas, né? Não é um poder ativo, criativo, mas é um poder compensatório, vingativo, né? Então, em N situações, quem paga pode tudo é um valor, é uma coisa que a gente tem que se questionar, né? E quem não paga não pode nada? Complementando, desculpa, Bebel. E quem não paga não pode nada? Quem paga pode tudo. Exatamente. Quem não paga não pode nada. E sim, claro que o dinheiro tem um significado, que é a preocupação com os filhos, a generosidade em relação aos filhos, a priorização deles se sentirem cuidados, amados, protegidos, etc. Só que se não há essa possibilidade, talvez essa pessoa tenha a contribuir com outras coisas. E isso pode ser enriquecedor como valor humano para os seus filhos e para a nossa sociedade, se a gente parar para pensar, né? Então, a gente tem que ver que fase. É uma fase? É uma maneira de ser? É uma incapacidade dessa pessoa que deveria estar produzindo, de produzir? Será que ela tem questões emocionais e não consegue produzir? Eu já vi, assim, clientes que eram assim... não, ele não faz questão de fazer nada. Ele já está assim, ele não... É um encostado. E vai continuar encostado. E aí, por que aquela pessoa é encostada? Por que você foi se relacionar com um encostado? Né? E esses filhos vão ter que conhecer o pai e a mãe como encostado. Então, são N situações. A única coisa que eu busco, que eu tento trazer, é que valor você quer passar na tua vida para os teus filhos. Certo. Perfeito. Estava lendo aqui alguns comentários enquanto você falava. Falou-se muita coisa, eu anotei um pouco aqui, vou tentar fazer um apanhado e abrir para as perguntas, para a troca. Vocês falaram perfeito, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São institutos diferentes. Para o direito, né? O pagamento de pensão, de quem para quem, o formato disso tem a finalidade de subsistência, de viabilizar a vida, a alimentação, né, saúde, educação para aqueles filhos que dependem dos pais. E isso tem um tratamento específico. Outra coisa é a possibilidade de convivência, de tomada de decisão. Isso é separado, isso é tratado de outra maneira. Então, pensando que num litígio, numa briga judicial, só para dar esse exemplo, para a gente ter né, para quem não tem essa noção, são processos que tramitam separados, né? Um processo de alimentos, quando existe divergência entre os pais, aquele que pede vai entrar com pedido de
de pagamento de pensão alimentícia para o filho, vai tramitar, vai correr numa vara, né? E tem um trâmite, um andamento, um procedimento próprio. Outra coisa é discutir rotina de convivência, né? Tomada de decisão conjunta, se pode ou não pode estar com o filho. São outros os questionamentos, né? Se aquele pai, se aquela mãe tem ou não condição de estar com a criança, se representa ou não ameaça à integridade física ou psicológica, em que medida. É outra linha, né, de investigação e de apuração do que está ali em jogo. Então, isso para o direito, como a Mônica falou, são prateleiras separadas, claramente, objetivamente, que recebem tratamento diferente, totalmente diferente. Mas é claro que na vida real, né, na nossa vida, elas têm um cruzamento, elas têm um entrelaçamento. Você falou que respinga, eu acho que é até mais do que respinga, como a Bebel falou, né? O dinheiro, né, é cuidado. Como que o cara não paga, mas se preocupa com o bem-estar, né? E você também trouxe uma coisa muito importante, Bebel, que é não paga por quê, né? Todos vocês falaram, porque está com uma dificuldade, né? Foi demitido, está com uma doença, está com algum problema, né? Ou não paga de má fé, não paga para punir, né, o outro, não paga em decorrência de de algum atrito próprio da relação conjugal. Acontece muito isso, né? Assim, vou dificultar ao máximo a vida dela ou do outro e acaba usando os filhos, às vezes conscientemente, às vezes não. Então, de que a gente está falando? É muito importante a gente entender isso e o porquê que uma coisa não interfere na outra. Porque até que se prove, até que se identifique o que está justificando aquela dívida, né? Isso precisa ser trazido, precisa ser apurado. A convivência com os filhos não pode ficar prejudicada, porque não é um direito só do pai, do alimentante, mas é um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da criança, né, dos filhos, a convivência familiar, né? Não só com os seus genitores, mas com a família extensa. E a falta de pagamento ou o não pagamento, né, enfim, não pode prejudicar isso, apesar disso interferir sim nos cuidados. Então, assim, são assuntos que se projetam, que se confundem, que podem ser interpretados de várias maneiras, mas existe também a situação da gente pensar, só para problematizar um pouco aqui, né, aquele que pede a pensão, que solicita o pagamento e pode solicitar um valor irreal para aquela pessoa. Enfim, e aí você ter uma discussão em torno do pagamento da pensão alimentícia, da manutenção financeira dos filhos, e a convivência familiar não pode ficar prejudicada enquanto se discute, né? O prejuízo é muito grande, o tempo, imagina, né? Se a gente traduz, se a gente coloca algum tipo de efeito em relação ao exercício da parentalidade, a capacidade financeira. Já ouvi muito isso. Eu perdi meu emprego, eu moro, enfim, tenho uma situação financeira muito diferente do meu ex-marido, ele me ameaça dizendo que vai tirar a guarda, porque ele tem mais capacidade financeira. Não é assim, não é a capacidade financeira que vai tornar a mãe uma boa mãe, o pai um bom pai, né? São outros requisitos, são outras as características, são outras né, não é o dinheiro. Tá? É importante que isso fique muito claro. Tá? Não é a capacidade financeira que determina quem tem, eu já vou te dar a palavra, Bel, quem tem mais capacidade de cuidar dos filhos. E para ir num ponto que você trouxe, que é isso que o dinheiro traduz, e o dinheiro traduz poder, é fato, né? Mas isso é um efeito, não é em si, a gente atribui poder ao dinheiro, né? Ele em si não carrega esse poder todo. Né? Depende muito mas não é verdade, não é verdade isso. Eu sei que você não afirmou isso, mas você levantou essa questão de que é muito comum essa crença de que quem paga tem a prerrogativa de tomar as decisões. Então, eu pago, eu decido a escola, eu pago, eu decido o terapeuta, o médico. Você não pode apitar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei é muito clara. Cabe ao pai e à mãe, né, pelo poder familiar, a corresponsabilidade pelas decisões importantes, relevantes da vida dos filhos. Então, não importa se é você que paga ou outro que paga.
escolher escolas, né, é uma escolha de pai e mãe, pai, mãe, enfim, mas daqueles responsáveis, daqueles, né, dos pais daquela criança. Não importa quem entra com quanto. Né? Isso não funciona assim. Tá? Bebel, fala aí, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Tá bom. Não, eu ouvi isso tudo, acho excelente a colocação, perfeita, Olivia. Eu lembrei aqui de uma outra situação para apimentar um pouco, quando o provedor ou quem tem o dinheiro não paga como exercício de poder. É a vingança, né? E a outra parte que tem, qual é a outra arma que a pessoa tem? Eu ficava com o cuidado, ele ou ela ficava com o prover, então agora cada um começa a usar a sua arma e as crianças estão ali no meio, né? Então só uma pimentinha a mais de por que a gente não deve confundir esses assuntos, né? Proteger as crianças. Como eu não gosto de pimenta, eu vou trazer um pouco de rapadura nesse tempero aí que você está fazendo, Bel. Uma coisa que eu fiquei pensando na hora que há, de um lado, a falta de dinheiro, vamos imaginar por motivos reais ou por motivos de falta de dinheiro, de competência para ganhar ou de passando um momento difícil, não esse dinheiro usado como arma contra o outro que você trouxe. Eu acho que uma coisa que ajuda a entender essa falta é qual é a sua falta, o outro tem falta de dinheiro. E você, nessa parceria, qual é a sua falta? O que você acha que você gostaria de ter mais? Energia, paciência, proatividade, cuidado, qualquer coisa desse tipo. Porque nessa balança do divórcio, não a gente não pesa feijão, quilo de feijão por quilo de feijão, a gente pesa ingredientes muito diferentes. Uhum. E a outra contramão, o outro contraponto dessa história é o que ele põe? Ele não põe dinheiro. Ok. O que ele põe? O que ele põe que, de alguma maneira, complementa esse novo casal? Porque tem um dado, e até eu vou provocar isso no webinário de tarde, tem um dado que é assim, as pessoas têm competências diferentes. E essas dependências emocionais, o outro faz isso para mim, ou o outro faz aquilo para mim, na hora que o divórcio acontece, muitas vezes elas não se resolvem. Eu preciso do outro para muitas coisas. Então, ao longo desse processo de divórcio, quem tem filhos, a última coisa que talvez consiga se resolver é essa dependência emocional. Caramba, ele é muito melhor para esporte do que eu preciso que ele cubra essa parte dos meninos, porque eu não gosto, sou desajeitada, ele leva para o futebol, ele faz outras coisas. Então, o cuidado para o dinheiro não cegar e ser a única coisa. É claro que dinheiro é muito importante, traz consequências dramáticas, mas para ver o uso que está se fazendo dessa falta de dinheiro, entendeu? Ou desse não colaborar com o dinheiro e o motivo de. Era um pouco assim. Fala, Patrícia. Eu acho muito... Estão me ouvindo? Está melhor agora? Sim. Eu acho muito importante complementar o quanto, né, para uma criança é nocivo emocionalmente ver essa briga por dinheiro, acreditar que o pai ou a mãe gosta menos dele porque não dá dinheiro, porque dá menos. É muito nocivo emocionalmente. A criança ela ainda não tem, eu acho que a real, ela não sabe exatamente como é que o dinheiro funciona, né? Então, ela leva para um lugar de se me dá, gosta de mim, se não me dá, não gosta de mim. Faz sentido? Não é? Eu acho que tem uma relação, Paty. Eu acho que você pode fazer essa tradução, mas eu estava agora relendo o título, né? E eu não sei se a gente está fugindo um pouco, mas eu queria trazer também... Agora eu vou trazer pimenta, não vou trazer rapadura nem mel.
Adicionar judicialmente o pai por falta de pagamento, aí eu não estou vendo o resto, não estou me lembrando exatamente do texto completo, mas assim, a suspender a visita, esse é um enorme desafio, porque em circunstâncias mais dramáticas, às vezes você não tem esse recurso, outro recurso. Às vezes você não tem outro recurso. E você tentou todas as formas de diálogo e sabe que a pessoa tem dinheiro e que está escondendo o dinheiro. O pulo do gato, o desafio é, primeiro, não botar os filhos nesse lugar. Não colocar os filhos para ou testemunharem ou pedirem. Uma coisa que dá muita confusão nos processos depois e consequências para os filhos é quando os filhos são maiores que eles têm que assinar essa petição e que aí eles entram contra o pai. É uma coisa bastante doída e complicada que a gente tem que pensar muito antes de fazer. Segundo, até em relação ao ex-marido e às crianças. Olha só, eu quero que você separe. Eu vou entrar judicialmente porque eu já cheguei no meu limite, eu estou aqui com dificuldades importantes e eu tenho a percepção de que você poderia dar mais. Mas eu não quero que isso implique no seu distanciamento com os filhos. Eu estou aqui brigando como ex-mulher, como mãe, que eu estou defendendo meus filhos de uma situação, mas a sua convivência, eu sei que é quase ideal isso que eu estou falando, e eu não quero passar uma coisa impossível, mas ter a noção de que são coisas separadas. Que mesmo que eu entre com uma ação, porque eu estou vendo que ele está escondendo dinheiro de alguma maneira, né? Como a gente fala, sinais exteriores de riqueza e depois diz que não pode, mas eu tentar preservar que os meninos não tenham que tomar um partido, que as crianças fiquem fora desse processo, tentar um outro canal. Eu queria comentar, né, mais um pouco do que vocês disseram, e é isso, assim, pagamento de pensão, eu já não consigo mais ler os comentários, tá? Então, para mim, travou, não vem os comentários. Pagamento de pensão, né, a subsistência falou em algum momento, Mônica, é muito importante, claro, é fundamental, tão fundamental para o direito, e a Patrícia falou isso, que é a única hipótese de prisão por dívida na nossa legislação. Por quê? Porque a gente está falando de subsistência, né? A natureza dessa prestação é viabilizar a vida. Então, é muito importante. Não é uma dívida de banco, enfim, o que você está ali tratando para a lei, para o direito, é de um pagamento que viabiliza comida na mesa. Ponto. Né? Assim, falando em português bem claro. Então, é claro que cada situação é uma situação, cada família, né, tem padrões diferentes, o que é essencial para um, o que é essencial para outro, achar essa medida. É aí que a gente trabalha, é aí que a gente acredita que o diálogo é o veículo para preservar os filhos, para acomodar a possibilidade dos pais de pagar com a necessidade real dos filhos, tá? Então, isso eu queria trazer. E eu acho, Mônica, que você fala, né, o ideal, o mundo ideal, eu acho que é nisso que a gente trabalha, né? Esse é o chamado que a gente faz. Chamar pais, adultos, lugar de adultos da relação e convocar para uma atitude mais madura, né? Por isso que a gente trabalha aqui de maneira multidisciplinar, para poder drenar a emoção, a mágoa, a dor, o ressentimento, o desejo de vingança, tudo que existe, que é real e que está lá latejando, né? Mas ajudar essa pessoa que está vivendo esse momento a separar as coisas e a não confundir os canais, né? Não traduzir isso numa redução do pagamento, no não pagamento, porque essa grande confusão que até aqui, né, durante muitos anos na nossa história, o direito de família, a visão adversarial de pessoas nessa situação acabou construindo, né, estratégias, né, de como se esquivar, de fugir da citação, de oferecer mais, pedir mais para chegar no menos. Né? Isso é muito ofensivo quando a gente vai analisar a necessidade de uma criança, quanto que ela precisa por mês. Antigamente se sugeria esse tipo de estratégia, né? Aumenta a lista de despesas, porque aí a gente vai chegar no menos, ou o alimentante oferecer menos para chegar no mais.
E aí é uma sucessão de desentendimentos, né? Uma sucessão do contrário do que a gente está propondo aqui, que é esse amadurecimento, que é encarar as situações de frente, que é preservar o filho, se assumir protagonista e olhar, entender a realidade que é muito objetiva, né? É justamente o contrário. A gente, de alguma forma, fomentava desejos de vingança e situações completamente disfuncionais para toda a família. Isso mudou, já mudou há bastante tempo. O Poder Judiciário cada vez menos recebe situações desse tipo. É claro que quando a gente fala de dívida de pensão, a gente está falando de maneira muito ampla, como já foi dito aqui, ou porque perdeu um trabalho, porque está passando por um revés, a pandemia impactou a minha capacidade, isso é real, isso precisa ser conversado e adaptado, né? Agora, quando existe uma má-fé, quando existem os sinais exteriores de riqueza, quando existe, né, essa vontade de boicotar o outro, de dificultar a vida do outro, enfim, aí a gente tem uma situação que não é a regra, que acontece muito, mas não é a regra, não é sempre. A gente não pode partir dessa premissa, né? Partir disso como regra. Acontece, mas, né, a gente tem que entender exatamente diante do que a gente está lidando. E eu gosto de trazer um exemplo, mais 2 pontos que eu queria mencionar aqui. Você falou uma coisa muito importante, Mônica, assim, em algumas situações, quando são filhos, né, que em que momento que eu vou, para responder a nossa pergunta aqui, em que momento ajuizar? Né? Eu acho que vai, de novo, sempre vai depender do caso. Tem gente que realmente não pode prescindir daquela ajuda, nem por um período, né? E aí tem que entrar logo, para ajustar, para entender. Tentar primeiro o diálogo, claro, mas é um convite sempre, o diálogo é sempre um convite, pela mediação, por uma abordagem colaborativa, mas que imediatamente, no primeiro mês, eu não tenho como manter, como pagar, botar comida na mesa do meu filho, então eu tenho que me mobilizar, né, me mexer imediatamente para chamar esse alimentante para sentar comigo, né, eu, mãe, por exemplo, né, e juntos nós decidirmos como que a gente vai lidar com aquela situação. Vamos mudar nosso filho de escola? Vamos, né, o que a gente vai fazer? Tive uma situação em que um pai, né, deixou de pagar unilateralmente, né, tomou uma decisão de mudar a criança de escola e a mãe teve uma reação muito ruim, procuraram um caminho do diálogo e vieram para uma mediação para a gente discutir como lidar com a situação, que o pai de fato estava passando por uma situação, né, de baixa no trabalho e não estava conseguindo. E aí, para encurtar a história, o que a gente acabou decidindo é que eles iam demitir uma funcionária, uma pessoa que acompanhava a criança nas atividades, e que o pai, como estava com menos demanda de trabalho, pagaria menos e participaria mais da rotina da criança, levando, buscando, por um período até que as coisas voltassem. Então, assim, o que a gente precisa entender é que com criatividade, quantas vezes também numa negociação, os pais com seus trabalhos, não, vamos na escola, oferecer, eu sou professor disso, eu posso oferecer alguma coisa para a escola, em contrapartida a escola dá um desconto. Então, assim, chegando junto e pensando que isso é problema nosso e que juntos temos que ou reduzir, né, estabelecer algumas prioridades, ou com criatividade, ver o que a gente consegue fazer para manter, né, os nossos filhos no padrão que a gente acostumou, que é o nosso padrão, é problema dos dois, né? Não é problema só de um. Não posso pagar, comigo ou não tá. Eu tive uma outra situação que eu gosto que era um pai há muito tempo que falou, não, eu perdi o meu emprego. 20% sobre zero, que eu ganhava um salário, agora eu ganho zero, é zero. Não posso pagar, parei de pagar. E na cabeça dele funcionava assim. E eu já ouvi, e é conhecido isso, né? O juiz virou para ele e falou assim, meu senhor, eu compreendo perfeitamente a sua situação. 20% de zero é zero. Mas o seu filho tem 5 anos. Ele não pode ir à luta, né, para trabalhar e fazer algum dinheiro. Algum dinheiro. O senhor, foi super duro, tá, o juiz, mas ele disse, o senhor vai vender sanduíche na praia, o senhor vai dar um jeito, né? O senhor tem que reduzir o valor da pensão, no mínimo ali que o juiz considerou razoável, mas é isso. Tem um momento que a gente precisa olhar para as pessoas, para os clientes, né, como adultos e como capazes, em muitas situações, de usar e de ir à luta, né? Porque tem a responsabilidade pela subsistência do outro, tá? Então, não sei se eu
respondi, já estou falando muito, não estou conseguindo ver os comentários. Queria ouvir um pouco o que vocês... Depois eu quero falar aquele negócio que você falou de atingir a maioridade, Mônica, que realmente essa é uma questão que as pessoas não atentam para isso. Tem um comentário aqui. Se você puder ler. E o pai que não paga a pensão, mas ao construir uma nova família, custeia toda a casa, a nova parte. Falhou um pouco. Se o pai que não paga a pensão, mas construi uma nova família e custeia tudo da nova casa. Esse é um caso clássico. Se ele não topar vir para uma conversa, uma adaptação, ele tem que entender o porquê. É uma represália, ele está de má fé, tem que entender. É o caso de ajuizar, sim. Né? Eu acho que, ou procurar, de novo, mas a pergunta que foi feita aqui é acionar judicialmente. Em que momento é razoável tomar essa decisão? A verdade é que a gente nem sempre... Como é que se sabe que ele custeia toda a casa sozinho, que ele verte todo o seu recurso para casa e nada para o outro filho? Bom, eu enquadraria esse caso numa situação de má-fé, de alguém que está querendo fazer algum tipo de represália, né, ao ex-cônjuge, não sei. Acho que é o caso de entrar com uma... Se você tem clareza disso, acho que é o caso de entrar com uma medida, sim, para ajustar isso. Olívia? E pais que terminaram uma união estável? Pais que terminaram uma união estável? É igual. É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Terminou a união estável, terminou um casamento, os efeitos são os mesmos, as responsabilidades são com os filhos. E não importa a natureza do vínculo, né? Tem gente que nunca teve nada, se conheceu uma noite, fizeram um filho e tem essas mesmas obrigações. A gente está falando de obrigações com as crianças, né? Com os filhos. Olívia, eu queria trazer uma coisa muito acontecendo. Muitas vezes o pai tem uma condição mais difícil de subsistência e a mãe tem pais provedores. E esse pai, ele diz, os pais dela podem, os pais dela vão bancar, eu não tenho condição, os pais dela vão bancar, né? Como é que fica isso? Eu já vi situações onde os avós tiveram que arcar com alguma situação. Quando que isso acontece? Quando que os avós são responsabilizados por prover os netos em caso de um ou outro não ter condição financeira? Você pode falar disso? Posso. Você trouxe no seu exemplo duas situações diferentes. A primeira, como eu sou, nesse exemplo, o pai e tenho pouca capacidade financeira, enquanto a mãe vem de uma família com mais posses e os avós complementam, pagam, né? Assim, o desafio na hora de estabelecer o valor da pensão é entender justamente quais as necessidades básicas de uma criança, né? O que ela vai precisar, a gente consegue hoje prever até a idade adulta, a maioridade ou o término do ensino superior, mas entender que o custeio desse filho, que o padrão desse filho, ele é uma combinação do padrão do pai e da mãe. Cada um tem uma força de atração para o seu padrão. Então, não é porque, no caso, essa mulher tem uma família abastada e tem um padrão de vida alto, que ele tem que bancar esse padrão de vida alto. E também não é porque ele tem um padrão de vida, às vezes, muito mais baixo, que ela tem que se adaptar ao dele. Né? O padrão da criança é a combinação, né? O custeio vai ser a combinação dessas duas realidades financeiras. Tá? Um ganha 1 e um ganha 100. A gente faz uma aproximação e entende aí qual é esse padrão, que é a mistura dessas duas capacidades. Agora, se esses avós, pais da mãe, por liberalidade, querem, é uma liberalidade, né, complementar, enfim, pagar escolas, viagens, o que for, né, mais caro, de alto padrão, é uma decisão que cabe aos pais aceitar, ao pai e à mãe, não é uma imposição, só porque eu tenho dinheiro eu pago, você não apita. Ele também tem que concordar, até porque ele tem que mesmo dizer assim, eu acho essa escola adequada, pode ser uma escola trilingüe, né? Mas eu gosto dessa filosofia, não é porque eu não estou pagando que eu não tenho o direito de opinar e de decidir. Esse é um ponto importante para a gente lembrar.
Então, assim, esse custeio dos avós é uma liberalidade que pode ou não ser aceita, enfim, é um cenário. O segundo cenário que você trouxe, né, é um casal, que acontece muito com casais muito jovens, né, às vezes, em que um tem um trabalho e tal, o outro ainda não tem, não está estabelecido profissionalmente, e os avós têm capacidade financeira, né? Os avós daquele que não tem condição de pagar, que é diferente do primeiro exemplo. Posso eu acionar esses avós? A lei prevê que sim, situações excepcionais, né? Se ficar comprovado a capacidade financeira, né? Que não vá prejudicar a subsistência dos próprios avós, né? E se eles têm essa possibilidade de subsidiariamente complementar, e assim, de novo, não é para dar luxo, né? Não é para dar, não é isso, mas é para viabilizar ali né, o mínimo dentro da realidade de todas aquelas pessoas. Então, é um cálculo, é uma média que a gente tira analisando todas essas capacidades. Então, pode sim, né, avós podem sim ser acionados nesse caso, tá? Se eles tiverem, de fato, uma capacidade, enquanto que o pai não tem, ou a mãe. Fala. Eu acho super comentário. importante. O maior desafio nessa hora é a equilibrar ideologia e realidade, né? Porque, assim, aquela criança pertence a esses dois sistemas, o sistema parental e o sistema maternal, quer dizer, a família do pai e a família da mãe, dizendo assim, né? Paterna e materna. Paterna e materna. Se o materna e estilo materna, paterna e paterna, só trazendo para o mundo. Para o mundo podem ser dois pais ou duas mães, tem razão. Então, assim, o que acontece? Se um estilo, o outro, na hora de concordar, tem que ver também, é como se assim, eu moro no México, meu filho foi para Nova York e ele virou o nova-iorquino, e ele abandonou todos os hábitos mexicanos, né? Como é que eu vou, de alguma maneira, trazer a minha visão de mundo, a minha cultura, tudo isso para alguém que dominou ali aquela situação. Então, acho isso importante porque o dinheiro tem um poder muito grande. O dinheiro influencia no futuro dessas crianças e pode acontecer do pai perder a entrada com esses filhos. A cultura do pai vai sendo distanciada, mesmo que ele concorde. Então, eu acho que estou falando isso também para os advogados, para os terapeutas que estão aqui, na hora de orientar, pensar nisso, né? Que, assim, as duas culturas familiares deveriam ser o máximo preservadas para as crianças terem esses ingredientes diferenciados na história dela. E poder dizer, na família do meu pai tinha isso e isso de legal, na família da minha mãe tinha isso e aquilo de legal. E não abandonar completamente a família do pai, porque essa mala volta no aeroporto, na esteira do aeroporto. Essa mala desse pai que, de alguma maneira, ou se omitiu ou foi excluído por uma questão financeira, em algum momento essas crianças vão trazer um lado que ficou desatendido no equilíbrio emocional / genético dela, daquele ingrediente que é importante. Ela não é filha do avô com a mãe, ela é filha do pai e da mãe. Então, é só um cuidado que eu queria trazer na hora de compor essas situações, que tem milhões de filigranas. Perfeito. Eu queria fazer só mais alguns comentários que eu acho importantes de informação para ficar aqui registrado e depois para ser compartilhado, né, com quem estiver nesse momento. Duas coisas importantes que vale dizer, né, sobre quando acionar. De novo, quando de fato você não conseguir, a pessoa que está sozinha arcando com os custos, não conseguir. E é importante tomar alguma medida, porque, né, no direito de família, se o tempo vai passando, ainda que a pessoa se endivide, pega emprestado com o avô, dá-se um jeito, né, aquele que vai pagando, tem uma leitura
tácita de que há uma capacidade financeira, não exime o outro de responsabilidade por pagar, mas de alguma forma você foi pagando e acomodou aquilo, né? Então, não estou dizendo que o pai fica desobrigado a pagar, é importante frisar isso, né, bastante, mas de alguma forma a capacidade do outro, né, ela vai se estabelecendo e passa a ver que não é a necessidade passa a ser relativizada. Só queria colocar isso. E lembrar que execução por alimentos é uma das únicas hipóteses de prisão por dívida no Brasil, e essa execução é só pelos últimos 3 meses. Você só pode pedir a prisão de um devedor, olha que medida drástica, né? Pela dívida, por ele pagar os últimos 3 meses. Se ele deve mais tempo, aí existem outros mecanismos, penhora, protesto, enfim, para que ele pague um dia essa dívida, tá? Mas pedir prisão só pelos últimos 3 meses. E como que as pessoas interpretam isso, né? Como é que fica para os filhos isso? Mamãe pediu a prisão de papai, né? É muito dramático, é muito pesado, por isso sempre de novo, né? Quem está preocupado, enfim, diálogo sempre, bom senso, adaptação, criatividade. Eu assumo por um tempo, vamos deixar registrado isso. Você precisa de quanto tempo? Qual a sua previsão? Em 6 meses a gente reconversa. É melhor assim do que deixar quieto, né? E tentar chegar aí enfim, num desdobramento desses que pode ter, só para finalizar esse ponto, esse efeito nefasto, né, que a Mônica trouxe, de fazer com que os filhos, quando atingem a maioridade, se esse processo continua, eles passam a ser os autores da ação. Isso é muito importante. Me apareceu uma situação outro dia que era exatamente isso. Eram anos de briga entre o pai e a mãe, né, em que houve uma sentença até favorável, parcialmente, tudo complexo a beça, mas existia um crédito, né, que foi, né, ali da dívida de alimentos que a mãe ajuizou em nome do filho, né, e existia a dívida do pai e o pai sem possibilidade de pagar. Aconteceu que o filho atingiu a maioridade, ele passou a ser o autor da ação e ele ficou num conflito de lealdade tremendo, porque a família da mãe diziam, puxa, mas ela teve o direito foi conferido a ela, né? Tá aqui, você não vai seguir com a execução contra seu pai. E do outro lado, o pai, a família paterna, dizendo, você vai fazer isso com seu pai? Você conseguiu, você tá aí, entendeu? Ele tem essa dívida, ele hoje não tem como pagar, você vai... Olha a situação desse filho, né? Muito duro, por pura inabilidade, incapacidade dos seus pais de conseguirem chegar num denominador comum, enfim, que eu sei que é difícil, não estou querendo de jeito nenhum pintar uma cena, é dos temas mais difíceis, inclusive, de trazer para o diálogo, para a negociação, é quando envolve mexer no bolso, né, chamar o outro, que ele vem espontaneamente, mas acho que a gente está trabalhando para mudar essa cultura, para mudar essa mentalidade e para apresentar mais ferramentas aí de saídas factíveis e que não promovam adoecimento, né? Adoecimento de todos, especialmente dos filhos, porque realmente, enfim, já falei demais. Ficou claro isso? Assim, Para mim, sim, mas... Também. Tem perguntas aí? Eu não estou vendo as perguntas. Eu não sei se eu não estou vendo ou se não tem mais perguntas. A última que parou foi nos pais que terminaram uma universidade. Mas, de qualquer forma, a gente está indo para os 5 minutos finais já da nossa live. Quem tiver perguntas, façam, mas eu acho que você conseguiu falar sobre tudo, Olivia. Eu, que um pouco mais leigo do juízo, foi uma grande aula. Ah, que bom. É um tema muito espinhoso, né? É um tema muito difícil. Olha, um tema que eu tem tô aqui... muito... Fala, Bel. Fala. Pode falar. Não. Eu acho que, assim, talvez, né, o que a gente precisa desmistificar é que o dinheiro, objetivamente, é super necessário a qualquer sobrevivência de todo mundo, né? A questão é qual é o significado do dinheiro
para cada família. Na hora que essas famílias se separam, o significado do dinheiro para um e para outro, dentro do casamento, né? Na hora que a gente vai gastar, já é um enorme conflito. Ah, não, temos que reformar a casa que está horrorosa. Imagina, isso não tem a ver. Eu tenho que poupar dinheiro, se eu ficar desempregado amanhã, eu tenho que ter dinheiro, não vou reformar a casa. Então, as visões de mundo, de o que fazer com o dinheiro, no casal, já é uma coisa extremamente delicada e que, aí eu vou puxar a brasa para a sardinha da Bebel, é muito pouco cuidada. A gente tem uma resistência a planejamento financeiro, a olhar para essa história muito grande. Eu me incluo dentro dessa tribo. Então, o que acontece? Na hora da separação, essas ideologias de onde vai o dinheiro mudam completamente. Não, eu tenho que investir totalmente na educação dos meus filhos. Essa é a minha prioridade. Não, eu tenho que ter uma qualidade de vida razoável, senão eu vou ficar tão apertada e infeliz. Não adianta meus filhos estarem na melhor escola e eu estar me sentindo super mal no meu grupo social ou no meu lugar. Enfim, tem N valores aí que estão por trás dessas negociações, que estão ocultos atrás do dinheiro, aspectos afetivos, inclusive, né? Então, acho que essa questão da pensão, a gente entrou, se pode acionar, eu acho que a gente já falou bastante disso, mas, assim, um passo atrás esgota isso e entende a sua responsabilidade naquela negociação. Por que você está brigando para botar seu filho na escola A, B ou C, ou fazer 500 atividades extracurriculares? Uhum. Sim. Era um pouco do que eu ia falar, Mônica. Eu acho que eu vejo duas possibilidades assim de entrar, ou quais seriam. Um que é urgente, foi o que a Olivia falou, né? E a outra é quando já foi analisada cuidadosamente a razão pelo qual está tendo aquele atraso ou aquele não pagamento, né? Às vezes é poder, se é falta de cuidado, falta de generosidade, se é capacidade, isso tudo tem que ser levado em conta. E até se você está querendo manter um padrão que não é o padrão mais que teu ex-marido vai poder, ou ex-mulher vai poder estar ajudando e contribuindo igualmente, meio a meio, a gente fala, né? Capacidade, necessidade e proporcionalidade. De repente a proporção mudou, né? E você tem a tua parte ali também. Mas então, extinguidas todas, feita toda essa análise e extinguida todas as possibilidades de diálogo e de outra forma de resolução, né? Pensar muito seriamente o quanto vale a pena. É uma briga longa, é uma briga que vai colocar os filhos no meio, por mais que a gente tente proteger eles vão estar ali no meio. Se você não consegue o diálogo para falar sobre as necessidades dos seus filhos, como você vai conseguir o diálogo, né, para conseguir mantê-los fora dessa negociação? Então, eu acho que tem que saber realmente se vale a pena entrar na briga. Se não vale a pena você mesmo se apropriar de vou batalhar mais, vou conseguir outra coisa, vou diminuir a escola, vou pedir ajuda para os meus pais, vou pedir ajuda para os pais dele, informalmente, no diálogo, na conversa. Então, eu acho que é isso, extinguir toda a possibilidade de diálogo e pesar a real necessidade. Porque a maioria das vezes não é para colocar comida na mesa, né? Então, é para manter um certo status, né? É para manter uma certa situação. O que não é errado, mas se a outra pessoa não tem, fica... É irreal. Sempre eu considero depende irreal. do público, né? Sempre depende de quem que você está atendendo. Sem ali, dúvida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que é uma coisa para ser levada em consideração. Se for para botar comida na mesa, eu acho que vale tudo, né? Agora,
a partir daí, começar a ir pesando e ensinando os nossos filhos a trabalhar as dificuldades financeiras que vão se apresentar na vida de todo mundo e também que valor que você está colocando no dinheiro, né? O que significa o dinheiro para você? Sim. Bom, alguém quer finalizar se o meu tiver ruim, o som? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, mas acho que você pode finalizar. Então Se tá. quiser, se Bom, quiser, eu finalizo. finaliza então, porque eu tô achando que o meu som tá horrível. Eu não tô ouvindo direito, eu não sei o que aconteceu hoje. Bom, então, vamos lá. Acho que a gente está encerrando, já são 2 horas. A gente procurou trabalhar essa questão hoje, né, da pensão alimentícia, quando ajuizar, quando não ajuizar, como encaminhar, efeitos, desdobramentos para todos os aspectos, né, assim, saúde mental de direito. E, bom, em relação também ao impacto disso na convivência com os filhos. Então, manda por uma situação assim, mandem um aviãozinho, compartilhem essa live, vai ficar gravada. E, bom, em nome de todas, eu quero agradecer a presença de vocês, as perguntas, e estamos aqui. Hoje a gente vai fazer um web diálogos, ainda tá, isso significa um encontro online, fechado, virtual, para a gente trocar mais perto questões envolvendo recasamentos, novas famílias, como lidar, como administrar esse momento. Então, também estão convidados, as inscrições estão no link da bio, aqui da Base Diálogos, e esperamos vocês hoje às 18 horas, e quem não puder estar com a gente hoje, na próxima quinta-feira, à 1h da tarde, como sempre, nosso bate-horário e nosso bate-local aqui no Instagram. É isso. Tchau, Beijo, meninas. gente. Obrigada. Tchau, até mais tarde. Obrigada. Tchau.